O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia para com cada um de nós. Seja muito bem-vindo a mais um programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Eu saúdo a todos e quero também pedir, vamos juntos entrar em adoração, vamos juntos declarar que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Vamos juntos declarar que as nossas vidas é o templo, é a casa que o Senhor habita. Aleluia. Onde você estiver, feche os seus olhos, esqueça tudo que estiver ao seu redor e reserve, consagre esse momento para adorar ao Senhor. Aleluia. Declarar: Senhor, a minha vida é a tua casa, Senhor, a minha vida é o teu templo, Senhor, seja bem-vindo. Toma o teu lugar em minha vida. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, para aparecer e fazer conforme a tua vontade. Aleluia. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Nós deixamos essa casa pra ti, Senhor. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar.
cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, Senhor, essa casa é tua. Aleluia. As nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, a nossa vida é a tua casa, Senhor. Aleluia. Essa casa é tua, Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar, Senhor. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Pai. Aleluia. Vidas. Nos ensinaste a orarmos não como os gentios que buscam o que comer, o que vestir, mas que buscássemos o reino dos céus. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Todo impedimento, todo tropeço, toda inveja, toda oposição, toda contenda e contrariedade à tua palavra, nós quebramos isso em nome de Jesus. Eu oro, Santo Espírito de Deus, nessa noite, sendo nós os teus servos. Como teu servo, eu busco tua face nessa noite. Que se cumpra no nosso meio a tua vontade. E que possamos, ó Deus, ter um povo que cresce do leite para o alimento sólido, do arrependimento de obras mortas para frutos dignos de arrependimento. E que não sejam, ó Deus, construídas suas casas debaixo da areia, mas na rocha. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa noite a todos, queridos irmãos. Muito bem-vindos nessa noite. Nosso programa de hoje, domingo, a Igreja em Casa. Oh, perdão. Não acredito que eu disse isso. Domingo, não. Quinta-feira, a Igreja em Casa. Acho que estamos acelerados, com expectativa já do domingo chegar, mas calma, o Senhor está no controle, amém? É realmente um tempo que temos estado a meditar em rever aquilo que é a obra que o Senhor nos deu. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar diante de Deus um coração sábio. Hoje eu quero partilhar algumas coisas convosco. Eu acho que por isso é que eu disse calma na aceleração. Hoje eu olhava diante do Senhor e orei sobre um tema que eu disse, Senhor, talvez eu nunca tenha feito isso, mas a necessidade de me arrepender ou de pedir perdão pela vontade de crescer. Eu queria abordar convosco nessa noite esse mesmo ponto. Amém? Você tem a paz, porque a Bíblia diz que Deus guarda em perfeita paz a mente daqueles que confiam no Senhor. Venha comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. No versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar,
que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Glória a Deus. Amém e amém. Essa é uma das passagens que eu tenho estado a meditar e, se calhar, como resposta daquilo que venho estando a meditar. Gostaria de te convidar a você se aquietar e, nessa noite, como Maria, ter zelo em ouvir a palavra de Deus na minha boca. Eu mencionei no início, Joana, que perante o Senhor no dia de hoje, eu ponderava sobre a necessidade, se calhar, ou reconhecer a necessidade de arrependimento, pedir ao Senhor perdão, em função de uma ambição, não sei se é ambição, mas de alvos objetivos que a gente estabelece lá à frente. E que muitas das vezes não nos encontramos em sintonia com o Senhor. Muitos dos nossos escândalos, muitas das nossas ofensas dentro da igreja, né, como cristãos, a frustração, que é um objetivo definido não alcançado, surge de querermos no Senhor, querermos que algo aconteça, mas não compreendermos quer tempos e épocas e a maneira do Senhor. Então eu gostaria que você anotasse isso nessa noite. Deus pode aprovar a tua fé, mas não aprovar o teu caráter. Deus aprovou a fé de Abraão, que acreditou que Deus lhe daria um filho, mas Deus não aprovou como Abraão tentou ter o filho com Agar. Por isso o Senhor lhe diz para despedir Agar, porque não era daquela maneira que o Senhor tinha ordenado. Tendo nós uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor, as suas promessas são sempre sim e amém. Assim sendo, a palavra de Deus, que é sempre e sempre será sim e amém, dentro daquilo que é tempo e época e do seu caráter, ou seja, a sua natureza. O facto de eu desejar algo não implica que o Senhor vá me dar, ou que o Senhor esteja obrigado a responder essa oração. Jeremias nos ensina que Deus vela para cumprir a palavra dele. O facto de Deus dar a sua palavra, então o Senhor é obrigado a cumprir a sua palavra. E quando a Bíblia diz que, quando eu digo o Senhor é obrigado, foi o próprio Senhor que se obrigou a isso. Ele disse: por mim mesmo jurei, não por outro. Que o que ele falou há de se cumprir. Assim sendo, os desejos dos nossos corações não devem ser confundidos com o desejo que Deus cria em nós por meio de sonhos, visões, a maneira como a palavra de Deus é dirigida a nós.
Então, Davi disse em Salmos 39, verso 3, enquanto meditava na palavra, um fogo se acendeu no meu coração. E esse fogo, esse desejo ardente, que é fruto de meditar na palavra que o Senhor nos deu, esse desejo é o que Deus nos dá para Ele mesmo. Filipenses diz isso. Ele nos dá o desejo para que seja Ele a efetuar a sua vontade. Em outras palavras, Deus colocou esse desejo ardente em José e aquele desejo ardeu nele de tal modo que José não se ofendeu com a traição dos irmãos, ter sido vendido como escravo, não se ofendeu quando foi acusado injustamente, não deixou de fluir no Espírito quando foi preso, antes, pelo Espírito de Deus, prosperou a prisão. Depois disso, continuou a fluir, de modo que o faraó olhou para ele, após a interpretação do sonho, e perguntou, quem há que, no nosso meio que tenha o Espírito de Deus como esse homem? Deus dá em nós, cria em nós um desejo ardente, mas é Ele que opera o efetuar da sua vontade. O desejo ardente é como um colete que protege, é como uma couraça da justiça que protege o teu coração. Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza, não se ofende em como eu faço as coisas. O porquê que o Senhor te diz para meditar na palavra não é para Ele cumprir. Ele te disse, Ele vai cumprir. Mas é para que você não se desconecte, não se dessintonize dele no momento em que Ele está a fazer as coisas. Por quê? Porque quando Deus prometeu a José os lugares mais altos, a Bíblia diz que a entrada foi pelos caminhos mais baixos. Eis que o Senhor te prometeu prosperidade e o que você vive é adversidade. O Senhor te prometeu cura e o que você vê é tribulação. O Senhor te prometeu portas abertas, mas o que você encontra é contenda. Bem-aventurado o que não se ofende em como eu faço as coisas. Porque Deus pode aprovar a tua fé nele, mas não aprovar o teu caráter. José tinha a promessa do Senhor, ele creu, Abraão creu, foi-lhe imputado como justiça. Porém, ele não estava forjado, ele não estava preparado para ser o homem que Deus lhe mostrou. Muitas das vezes nós olhamos para o lugar, a circunstância que o Senhor nos prometeu. Mas aquela circunstância, aquele lugar corresponde a um homem de acordo com aquele lugar. Assim sendo, quando Deus te promete algo, é porque Ele está a trabalhar, Ele está a dizer, eu preciso de ti. Os meus olhos procuram por toda a terra, diz o Senhor, à procura de um homem que eu possa usar. Diz então depois, infelizmente, não achei nenhum justo sequer. Então Ele disse, eu enviarei o meu justo. Jesus, o justo dele, veio. Para que na sua morte nós fôssemos participantes dessa justiça, pela fé nele. Assim sendo, o processo de crer é para proteger o teu coração, para não te ofenderes, não te escandalizares em como Deus faz as coisas. É necessário que você entenda isso. Queridos irmãos, a escravatura, por exemplo, é um problema que não é da Europa, é um problema que não é da África, é um problema que não é da Ásia, é um problema que não é da América Latina. Nos dias de hoje em África existe escravatura. Vai só na Nigéria, vai só no Ghana, tem milhares de crianças escravizadas no momento. Era a realidade perversa da humanidade, em que brancos foram vendidos como escravos, negros foram vendidos como escravos. Infelizmente. Mas algo que me chama a atenção é Deus ter permitido a sua palavra achar caminho por uma rota injusta, em que a inveja dos seus irmãos lhe lançaram na escravidão. Ele foi vendido, ele não foi capturado. Nenhum escravo existe que foi capturado. Foram vendidos. O processo de escravatura mundial é comércio de escravos. Comércio é uma permuta. Infelizmente, pela maldade dos seus irmãos, venderam José. E José
não questionou como Deus fez as coisas. Não se ofendeu nem com os irmãos, nem com o Senhor. Quando nós começamos a superar as circunstâncias, não ser afetados pelas circunstâncias, atentando para o Senhor, começamos a corrigir ou a amadurecer emocionalmente. O grande problema é a falta de domínio emocional. Jesus, pela sua palavra, várias vezes no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos faz entender uma questão. Que no governo dele sobre o homem, a pergunta é: o que dizes disso? O que disse José daquela circunstância? Vocês intentaram para o mal, mas Deus intentou para o bem. Milagres é o ativar do sobrenatural numa realidade natural. Vou responder novamente. Milagres é o ativar do sobrenatural, a manifestação sobrenatural numa realidade natural. Por isso é que é sobrenatural, não é desta realidade. Não é desta realidade. E diz assim a palavra do Senhor: não há profeta sem honra a não ser em sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Salmos 136, diz a palavra do Senhor, rapidamente eu vou abrir. Salmos 136, amém? Salmos 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, pois sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Eu tenho o privilégio, a honra mais elevada e distinta que eu não sei como te explicar. De enquanto estar a ministrar, eu ouvir aquele que opera maravilhas entrou. Uau! E eu levei ele a andar no meio. Como João Batista, eu começo a dizer, é dele que eu estava a falar. E maravilhosamente o Senhor se move. Ei, aleluia! Eu tenho esse privilégio. Em certos lugares eu tenho esse privilégio, em certos lugares eu não tenho esse privilégio. O desejo ardente faz com que o Senhor crie em nós essa estrutura, esse caráter sólido, que nós sabemos lhe servir no bem e no mal. Jó disse, eu recebi dele o bem, receberei também o mal. Porém, meu Redentor vive, em breve levantará. A questão sólida do nosso caráter a nível das nossas emoções é para que a gente não tropece em palavra por causa das nossas emoções. Antes, mantendo nós a confissão da fé para sermos nele agradáveis. Ele cria esse desejo ardente em nós. Mas o problema é quando somos precipitados a ir fazer o que ele prometeu. Maria lhe foi dito, vai ter com aquela que era estéril, para que a fé dela fosse fortalecida. Não lhe disseram, vai e faz acontecer a palavra que Deus te deu, que terás um filho. Se Maria fizesse isso, ela teria tido uma relação com o homem. Maria lhe foi dito, vai ter com aquela que é estéril, para meditar, para fortalecer e confirmar a tua fé. E foi isso que aconteceu. Maria cresceu pela fé na palavra do Senhor. Assim sendo, Deus cria em nós um desejo transmitindo-nos a palavra, e então este desejo ardente nos mantém firmes à medida que o Senhor se manifesta para cumprir a palavra dele. O nascimento de Jesus, a conceição de Maria, foi um escândalo, uma vergonha para aquela única mulher. Numa nação focada na promessa de Deus, foi ouvido de que aquele lugar ali
há uma mulher que se diz conceber pelo Espírito Santo. Louca. É necessário que você entenda isso. Porém, como é que Maria suportou toda aquela afronta? Hebreus 12 diz: olhando para o autor e consumador, aquele que suportou toda afronta e ignomia do pecado, o desprezo dos pecadores contra ele. No livro de Salmo de Isaías 56, Isaías 50, versículo 6, amém? Isaías, capítulo 50, versículo 6. As minhas costas eu dou aos que me ferem, as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Isso significa que você tem que ter uma estrutura emocional sólida. Sólida. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu no Senhor. Detesto quando eu ouço dizer: a mulher é frágil. Você tem que se perguntar se a fragilidade da mulher é antes da queda ou pós-queda. Deus não criou a mulher frágil. A queda pressupôs um desequilíbrio nas emoções da mulher. Mas para a mulher remida no Senhor, Isaías 26, verso 3, é a verdade. Que Ele guarda em perfeita paz a mente, as emoções daquele que confia no Senhor. Eu não aceito isso porque isso é do velho homem. A nova criatura não tem fraqueza. E se a tivesse, a graça lhe basta. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, em nenhum momento você consinta isso como se fosse normal e fosse aceitável. Você está num estado depressivo, onde, como as ondas batem no barco, você é agitada de frente para trás. Espera, não foi isso que o Senhor falou. Assim sendo, Ele cria em nós esse desejo ardente, meditando na palavra. E esse desejo ardente fez Elias caminhar 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte do Senhor, e então veio a Elias a palavra do Senhor. Entre o teu momento de crise e o momento, tempo e época que Deus vai operar na tua vida, o que você precisa para sair desse buraco é só uma palavra do Senhor. Daniel na cova dos leões, Deus falou, os leões calaram. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, aquele que é chamado um fogo consumidor se manifestou, as chamas da fornalha perderam a sua eficácia. Tudo que você precisa é uma palavra do Senhor. Quando você for orar, estás triste, estás abatido, estás alegre. Senhor, qual é a tua palavra? O que é que o Senhor me diz? Inclinei os meus ouvidos para saber o que é que o Senhor me diz. Você caiu, você tropeça no erro. O que é que o Senhor me diz? De novo o mesmo erro. O que é que o Senhor me diz? Uma palavra, Senhor. Quando aquele homem disse, uma palavra tua, o meu servo será curado, não era um momento de força. No momento de tua fraqueza, o que você precisa é só de uma palavra. Meditando nessa palavra, se torna um desejo ardente. E então é Deus que pega e opera, efetua o seu querer, sem você sair com o cheiro do fumo, com o arranhão do leão. Nada te paralisa, você não é confundido. Porque você confia, você entende o processo. Em nome de Jesus. Amém? Agora, o problema da precipitação. Abraão foi buscar Agar e resultou na guerra que nós temos hoje a nível mundial.
foi a precipitação de Abraão, impulsionado por aquela que não se conteve emocionalmente. E ele deixou-se levar por isso. Repare bem agora. Assim sendo, nós cometemos erros, mas Deus não deixou de estar no controle. Era para nós aprendermos, então Deus chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Qual é a perfeição? O homem que é apto para guardar a palavra de Deus em sua boca, ele é perfeito para manter o corpo de pé. Cristo é a minha perfeição. Cristo é a palavra de Deus. Assim sendo, o que eu devo fazer é reter a palavra. Se bater em tua porta, como é? Nunca. Como é? Já. Quando? Não se precipite, não se deixe levar pelo entusiasmo. Em qualquer área da tua vida. Assim muitos abortaram o ministério deles. Assim muitos destruíram-se emocionalmente, financeiramente. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O bom costume que ele menciona é a fé na ressurreição em Jesus. E nós, de repente, na precipitação de fazer a igreja crescer, de pregar o Evangelho, porque temos essa urgência, parece que nos esquecemos do protocolo do Senhor. E agora a companhia daqueles que corrompem a fé na ressurreição. Hoje, você está incrédulo, você duvida, questiona Deus. Deus fez, será que foi Deus que prometeu? Por causa dos arranhões que você vai vivendo, porque pela tua precipitação tentando ajudar Deus, você se cercou de pessoas que não são dignas. Não são dignas. Então, Mateus capítulo 13, no versículo 44 em diante, repare que nós lemos essa passagem ao contrário. Lemos essa passagem ao contrário. Leia novamente. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então ele diz assim: o homem encontrou um tesouro. Um homem encontrou o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido. O reino estava oculto. Mas no momento em que se revela, que se manifesta, alguém acha. Então este vai, pelo gozo, o desejo ardente nele, ele abre mão de tudo. O que tu estás a fazer? Estás a destruir tua vida. O desejo ardente nele, pelo maior tesouro, faz com que ele não sinta perda. Paulo disse: achei perda, considerei perda tudo aquilo que alcancei para alcançar a Cristo. Em que sentidos? A ressurreição dos mortos e a comunhão com os seus sofrimentos. Depois continuamos assim. A ressurreição dos mortos, Paulo não estava a falar de ressurgir no último dia. Não. O poder da ressurreição, porque somos testemunhas da sua ressurreição. O que ele está a dizer é: eu aceito padecer com o Senhor, mas eu não aceito ser confundido na esperança de que Ele habita em mim, mas afinal Ele não se manifesta. Quantos de nós dizemos que Deus habita em nós, mas Ele não se manifesta? Então ele diz: eu abri mão para alcançar o poder da evidência dele em mim. Porque se ele se manifesta em mim é porque ele ressuscitou. Para alcançar o poder da ressurreição dos mortos. Para que o mesmo Espírito, Romanos 8:11, que ressuscitou aquele cadáver dos mortos e o trouxe à vida, então esse mesmo Espírito estando em mim, eu abri mão para que o Espírito permanecesse em mim. Para que este Espírito estando em mim, possa eu ser então também como Jesus ressurreto. É disso que ele estava a falar. Agora diz assim: esse homem pelo gozo trocou tudo para se apoderar do reino. Há uns que não nasceram eunucos, mas fizeram-se eunucos, abriram mão de tudo por causa do reino. Verso a seguir diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante
ao homem negociante. Agora o reino já é semelhante ao homem. Capta? No primeiro o reino é semelhante ao tesouro. E um homem encontrou. Mas aqui o reino é semelhante ao negociante. E essa passagem você entendeu mal. Presta bem atenção. É o reino semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor. Está a dizer que o reino encontrou algo de maior valor. Não está a dizer que um homem encontrou um grande reino. Está a dizer que o reino encontrou... Entendeste? Aceita só o que está escrito, não murmura. O reino, semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Não estou a dizer que é um homem que encontrou Jesus, a grande pérola. Estou a te dizer que é Jesus, o reino, que abriu mão da divindade dele. Porque encontrou aquele e trouxe para ele. Isso é o que está escrito. Por mais que você tenha interpretado como você interpretou, o problema que nós temos não é interpretação, é mesmo de leitura. Porque você não lê o que está escrito, lê tua religião, lê o que você já ouviu. Repare bem. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. O reino dos céus está à procura de boas pérolas na terra. És tu uma boa pérola? Qual é o valor que você agrega se te deixarem sentar aqui? Depois diz assim, encontrou ele, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Ele nos comprou pelo seu sangue. Igualmente o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade. Ei, Senhor, nos perdoa, nós não líamos por causa da precipitação. Não estamos a ouvir por causa de queremos crescer. Perdoa-nos, Senhor, porque não és a pessoa mais importante na igreja. O mais importante é manter esse povo que te entristece, que te ofende, que fere. Nos perdoa. Isso é uma verdade, isso foi a minha oração hoje. Paulo disse, vocês estão inflamados há muito, que tal? Irmão, já devia ter saído do vosso meio. Aonde na precipitação deixamos de andar na presença dele. Deixamos de lado a perfeição. E aí está o caos que nós temos visto dentro da igreja. Eu queria partilhar convosco uma história, um princípio pessoal. Me recuso a trabalhar com pessoas que não vão crescer. Porque eu tenho dois níveis de consciência. O amor ao próximo e a consciência do contexto sociopolítico, se quiser, socioeconômico, da onde nós vivemos. 45 anos ou poucos anos, 40 qualquer coisa de independência, 46 anos de independência esse ano, é muito pouco tempo. Nós ainda temos uma consciência de antes da independência. Qualquer crescimento por causa do amor, qualquer crescimento que eu tenha, ele tem que também ser sustentado com aqueles que me acompanham. Entende? Isso não é política, isso é o nível, isso é humanidade, é o amor. E se quiseres política, são só leis que concernem a vida do homem. É necessário nós entendermos isso. Eu me recuso a trabalhar com alguém que amanhã, depois de eu crescer, ele diga, não, o pastor cresceu à minha custa. Logo, se eu estou a dar 10 passos e você se recusa a dar um, vou te tirar. Porque você sentou aqui. Porque você sentou para me auxiliar, para me acompanhar. Então você tem que crescer. Porque se você não crescer, é a mesma coisa. Você entrou para ser curado. E nós te recebemos para ser curado. Mas se você se recusa a ser curado, você vai se arrastar
depois você vai se tornar um problema. Gigantes assim nasceram. Gigantes, uma das interpretações dos gigantes na Bíblia é você entender que os gigantes não tinham pais. Eles eram filhos das mulheres com os anjos caídos. Então eles se tornaram o carrasco da sociedade. Então a falta de paternidade ela é gritante. Mas há uns que se fizeram eunucos. Eles não nasceram eunucos. Há uns que não tinham pais, mas se fizeram filhos. Deixaram de ser rebeldes, aceitaram ser instruídos. É necessário você entender isso. Porque é aí, é entre eles que Deus procura quem é essa pérola. Porque o reino dos céus, os olhos do Senhor procuram de toda a terra um homem que ele possa usar. Quem é essa pérola de grande valor? No reino dos céus, o maior é aquele que serve. Essa geração mimimi não serve para servir. Não serve para servir. Mãe, muitas mulheres não servem para ser amadas. Fazer dela uma esposa não serve. Vai te arruinar. Se calhar ela vai te enterrar. Vai te enterrar teu talento, teu tempo, teus recursos e fisicamente ela vai te enterrar. Por causa do mimimi. Ou você se resolve para ser curado, ou você vai se arrastar e se tornar um peso. Essa sabedoria é o que faz a terra ser governada. Não é o sentimento de comiseração. Coitado. Hoje somos essa geração que pegamos no telefone e vemos um carro a entrar água e o carro a naufragar e tem lá alguém dentro e começamos a filmar. Amigo, coitado, olha só, veja o que está a acontecer, veja em direto, veja, está a acontecer aqui, você que chama o nome da tua zona, olha aqui em direto, está a acontecer live, veja o que está a acontecer. Essa é essa geração. Parte o vidro, resgata aquela pessoa, em vez de ficar coitado. Eu não estou a falar do mundo, estou a falar da igreja. Querido irmão, se a única estima que você tem... Irmão, empresta só aqui o microfone. Se a única coisa que você serve é pegar no microfone, quão reles é a tua vida? Quão baixo é o teu pensamento? Jesus não pregou com o microfone. É o que é isso? Esquece. Esse é o único valor que você tem. Ser aplaudido, ser visto. Você não serve para servir. O reino dos céus é um homem de negócios. Um homem de negócios é um homem que não entende preço, entende valor. Tem biscateiro e tem homem de negócio. Homens de negócios, eles prestam serviços, vendem produtos, vendem serviços. O que sustenta o negócio não é o produto, é o serviço. A Movicel tem telefone, mas a Unitel tem serviço. O reino das trevas também tem produto, mas no reino dos céus tem serviço. Já te disse, existe uma lei no reino dos céus, que é a lei que opera entre negócios e amor. Ama a ti mesmo e ama o próximo como a ti mesmo. Quando tu serves em negócios, tu estás a amar o próximo como a ti mesmo. Eu não vou te vender um pão que eu não comeria. A lei de negócios é a lei do amor. O lucro é santo. Isso é outra coisa, mas você precisa de entender isso, queridos irmãos. Por que é que importa te dizer que o lucro é santo? O que é que uma coisa tem a ver? Porque nós começamos a sentir-nos mal, porque eles têm, estes não têm, daí surgiu o socialismo, o comunismo. Amigo, se você é ímpio, porque você não aceita ser instruído, você vai ficar tolo. E se você tolo não souber governar a terra, eu não vou tirar da boca do meu filho para te dar a ti tolo. Então, muitos tolos entraram para a igreja com necessidades. Eu queria que nós pudéssemos falar para todos, mas todos prósperos, para ver se a tua resposta ao evangelho seria a mesma enquanto você tem necessidade. Gostaria eu de pregar o evangelho, você casado com filhos, próspero em todas as áreas, para ver se você responderia à mensagem do Cristo crucificado, a mensagem que cria em ti um desejo ardente ao ponto de abrir mão daquilo que você tem. Quando você não tem nada para abrir mão, mas não é fácil você dizer amém.
Amém? Eu não sei se vocês me entendem, mas para isso você tem a tua responsabilidade de diante de Deus. Faz-me entender. Não sou eu que tenho que te convencer. O Espírito Santo traz convicção do pecado porque não acreditam em Jesus. Da justiça porque já a justiça foi feita. Aleluia. Do juízo porque Satanás já foi julgado. O que mais temos, queridos irmãos, você tem experimentado isso, muito burnout que muitas pessoas experimentam na vida. É frustração de coisas ou pessoas que lhes rodeiam, mas que são bloqueios. São bloqueios. É necessário que você entenda. Querido irmão, ouça, é necessário termos compaixão, mas é Deus injusto? Se você investir 100 milhões de kwanzas num negócio, você vai pegar uma pessoa que vai multiplicar esse dinheiro pela disciplina, pela sabedoria, pela contribuição dela, ou você vai pegar nesses 100 milhões de kwanzas e dar emprego a pessoas que não querem trabalhar, não gostam de trabalhar, que na primeira venda que ele vai dizer tens que aumentar o salário porque essa venda fui eu que fiz, mas foi contratado para isso, ele concordou. Eu gostaria que você fosse responsável, assumisse liderança para entender de onde eu estou a vir. Eu ontem tive uma experiência muito estranha, muito complicada, em que demos boleia a 2 agentes da polícia que era para irem até um lugar que eles precisavam de estar. E então, chamando a pessoa que eles foram acudir, disseram, entra no carro. E ela disse, para me matarem. Quando você tem uma mãe a dizer, filho, não queres obedecer, vou chamar a polícia. Ou uma mãe que diz, eu vou chamar o teu pai. Porque a mãe sabe que está errado, o filho não está a obedecer, a mãe perdeu a autoridade, vou chamar o teu pai. Sabe o que está acontecendo com essa criança? Essa criança está a ser ensinada a fugir da autoridade. Se você foge da autoridade, você foge da responsabilidade. Querido irmão, se você foge da autoridade, você foge da responsabilidade, você não tem mérito. Então, a pobreza é um dado adquirido. Você pode até ter nascido pobre. Mas se você assume a responsabilidade, você se aproxima a lugares da autoridade, você sai da pobreza. Mas dentro da igreja, vamos cuidar dos pobres. Veja Ruth como é que era cuidada quando era pobre. Ele foi dado a ser participante da colheita. Isso é um espírito de erro que entrou dentro da igreja. É um espírito de erro que entrou dentro da igreja e que sustenta a pobreza, mediocridade, insatisfação, corrupção em todos os níveis da vida de um ser humano. Quando você vê Israel, 75 anos de existência como nação, eram aproximadamente 700 mil pessoas quando entraram em Israel. E qualquer louco que venha dizer porque eles ocuparam a terra, Palestina significa terra dos filisteus, não era terra de Israel. Palestina, terra dos filisteus, Filícia, os povos filisteus, aquele lema Golias, foi dado aquele lugar na ocupação. Se você não conhece a história, estuda. Saladin foi alguém que é chamado conquistador de Jerusalém. Isso estamos a falar 600 anos depois de Cristo. Maomé e uns anos depois, então 700 anos depois, mais ou menos, se não me falha as datas. Então aquilo sempre foi, e é aquele lugar, Hebron, na Cisjordânia, é a cidade de Hebron, o reino ou reinado de Davi. 3.000 anos. Aquele lugar sempre foi dele. Não sabe a história, não comenta notícias na televisão. Devia ler a Bíblia, é histórico também. Agora, o que eu te estou a dizer é, de que tu reclamas? Se não de pessoas que te ferem. Você diz, eu tenho que aprender a praticar o silêncio, a praticar o autodomínio, para não sair da minha boca coisas que vão me fazer pecar. Há pessoas que nos fazem sair da cruz. Você fala isso. O problema é que você se vê humilde, mas mantém-se naquele lugar com pessoas que reduzem e põem em xeque
o valor da graça que Deus colocou sobre ti. Teu tempo vai passar, a idade vai passar. Ou vai aumentar. O que fizeste da tua vida? A vontade, a precipitação de crescer faz com que a gente se misture com qualquer pessoa. Você relaciona-se, namora com pessoas que deveria ser só a pessoa que põe as compras no teu saco, vai embora. Mas a mistura é falta de santidade. Mas você acha isso e torna isso humildade. O que é que nessa noite eu te estou a pregar? Você sai ferido na mesa que você convive. Mas ele disse, vinde a mim. Porque na mesa dele é onde você tem que tomar teu lugar. A comunhão. E a comunhão é com Jesus, com Deus por meio de Jesus. E o que é que significa essa comunhão? Sozo no grego é a palavra para salvação. É um kit, é um pacote. É paz, é gozo, é alegria, é plenitude. Querido irmão, ser salvo não é apagar em chamas em ti. Ser salvo é você atingir ou ser restaurado ao propósito de Deus original para a tua vida. Não é mais medo de ir para o inferno, é, na realidade, ser participante da glória de Deus na terra. Pastor, isso é possível? É a promessa de Deus, que é sempre sim e amém. Olhando para essa passagem, meditando nessa passagem. Por que eu meditava nessa passagem? Exatamente quando eu disse, Senhor, a precipitação, talvez, Senhor, o querer fazer a tua obra, o querer fazer crescer, o querer fazer as coisas acontecerem. Você não tem noção do que muitas das vezes é feito. O que entra dentro da igreja, o que está dentro da igreja, a expressão portas abertas, não, queridos irmãos. Evangelismo é na rua, a igreja é privada. Evangelismo é na rua, a igreja é privada. Se você ver, em Mateus 14 diz assim, naquele tempo ouviu, Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar e subiu ao monte e assentou-se lá. E então o povo veio ter com ele. O povo veio ter com ele. Ele estava no lugar dele privado. O que eu estou a tentar te mostrar, nós fazemos muito e de tudo para o mundo nos aceitar. O mundo não está a aceitar Jesus. O mundo está a destruir a igreja. O mundo está a perturbar a igreja. Está a deturpar a palavra. Eu vi ontem, ou há dias, Joana, alguém, dois palhaços, um casal, dois palhaços, homem e mulher, encherem balões, o brasileiro chama bexiga, mas balões, e de repente disse, é assim, os meus pulmões são puros, são santos, logo você vai levar o meu ar e o ar da pastora aqui, amém, amém, R$500. Não. Há quem quer comprar ar. Agora você está a pensar que é da igreja. Em Portugal, veio outro palhaço, que acho que é da Holanda, ou de um país do gênero, palhaço, só pode ser isso. Pegou latas vazias, destapou, colocou um rótulo, chegou em Fátima, tapou. Vendia 12 euros. Ar sagrado. O que é isso? É o poder da idolatria. Que faz você não reconhecer os palhaços à tua frente. Porque você também é um palhaço, se você concorda com essas coisas. E se você achou que eu estou a falar errado, vai aqui no circo, para te entreter. Isso é brincadeira. Em nome de Deus. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é o mundo.
O mundo que entrou dentro da igreja difama o nome do Senhor. O nome do Senhor é blasfemado por tipo de pessoas do gênero. Mas são esses que destroem, que criam, que fazem, que fazem. Meu irmão, vem também a vender arma. Eu respiro para caramba. Oh, perdoe, irmãos. Se é desabafo para ti, mas é a meditação do meu coração. Está errado. Se você reclama quem te vendeu o ar, ouve, compraste por quê? E se você acha que disser, não, mas o meu ar também é sagrado, és também um cúmplice, estás a ver? É só cumplicidade do erro. Queridos irmãos, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que reconhece valor, busca o que é bom. Será que ele achará boa coisa em ti? Achará Deus boa coisa em ti? És tu esse homem? És tu essa mulher de valor? Então, queridos irmãos, eu gostaria que você pensasse no seguinte: a vida é tua, o reino é dos céus. Faça a tua vida valiosa aos olhos do Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Torne-se agradável ao Senhor. Às vezes, nós temos como um dado garantido, mas é um espírito de inferioridade que se manifesta no nosso meio. É como um dado garantido. Meu esposo, minha esposa, posso lhe tratar como for. Meu pastor, meu Deus, posso fazer e desfazer. Teu lugar, a salvação é grátis. Isso és tu e o Senhor. Mas permanecer em certos lugares é mérito. Atos 15, 26. Saíram do nosso meio homens que nós não enviamos e vos transtornaram. Nós não confirmamos, nós não lhes respaldamos. Mas desta vez enviamos homens que nós confirmamos. Deram a vida deles por essa causa. O grande problema é você ler livros, ouvir músicas, ouvir pregações, conviver com irmãos que nunca deram a vida deles pela causa. Está aqui o problema. Deus disse a Moisés: vede que faças conforme te foi instruído. A nossa precipitação nos leva a fazer igreja não da maneira que nos foi instruído. Eles tinham comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Era privado. E eles disseram, e a vós anunciamos isso. Era público. O evangelismo é lá fora. A comunhão da igreja é entre nós. Pare de trazer ímpio dentro da igreja. Pare de trazer ímpio dentro da igreja. Aí, pastor, onde é que vamos lhes evangelizar? Evangeliza no trabalho, nos hospitais, nas ruas, nos corredores. Garante que ele já não é mais filho do diabo, para não trazer aqui um Caim que vai matar o justo Abel. Temos que voltar à essência das Escrituras. Amém? E amém. Sei que muitos de bom nome perante os homens vão rejeitar isso. Mas o teu bom nome, você deu a vida pelo reino. E o que é dar a vida pelo reino? Não é dar o que você acha. É o que o Senhor te pede. Eu gostaria e gosto da ideia de ter a possibilidade de pregar o Evangelho para homens que estão satisfeitos, não têm necessidades de nada, cuja necessidade é só espiritual. Eu gosto de pregar o Evangelho para homens que estão resolvidos na vida, mulheres resolvidas na vida, em todas as áreas da vida, emocional, financeiramente, em todas as áreas. Agora sim podemos falar. E aonde vamos pregar o Evangelho? Não na base da tua necessidade ou base dos teus interesses. Mas eis que eu venho te anunciar o Deus desconhecido. Nunca vou pregar contra as tuas finanças, nunca vou pregar contra a tua casa. Eu vim te pregar a favor do reino. Nós, por esse desencontro, estamos a atrair homens e mulheres cheios de necessidades, cheios de problemas. Mas isso também não é um problema para nós. O problema é que eles não são instruíveis. Então nós temos Atos 10, Cornélio. Prega uma maravilhosa mensagem. Pedro se admira do Senhor lhe enviar para a casa de Cornélio. E o Espírito Santo se mover.
Deus opera maravilhas. Mas no capítulo a seguir, Pedro voltou para a igreja na sede e está-se a explicar. Estou farto de ver isso dentro da igreja. Que quando saímos para missões, como Deus se move. Mas quando voltamos para casa, temos que nos explicar. Não, irmão, não interpreta assim. Irmão, não é assim. Irmão, cresce. Ele disse aqui, não há profeta sem honra senão na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E Ana, nós estivemos no Lubango 2 semanas, acredito. Fisicamente eu estava me sentir muito incomodado desde sexta-feira à noite para o sábado, de manhã reunião. Tivemos uma boa reunião, uma grande reunião entre nós. Decididos sair dali para pôr em prática a palavra. E de repente vieram ter comigo, pastor, a minha prima tem um problema. Essa minha prima, se não me estou enganado, o filho morreu num acidente recentemente. E por causa da dor dela, entregou-se ao álcool, atropelou alguém na estrada. Então, segunda-feira, ela vai se apresentar na polícia. Vamos orar. Senhor, sara a mágoa dela, sara a dor dela. Repreendemos essa opressão na vida dela. Vai. O caso seja revertido. O juiz disse, você tinha que ser presa. Só não vai porque não tem espaço na cadeia. Vai para casa. Era para pagar uma multa, reduzir a multa. Graça, favor. Mas agora, essa mãe vai mesmo continuar a atropelar porque tem um pastor que ora? Não. Espero que você tenha entendido. Queridos irmãos, em todas as áreas da tua vida, você exige ordem e progresso. Só na casa do Senhor é que você diz que deveria ser abandalhado. Não. O meu Deus e o teu Deus, se teu Deus te abençoe. Se não é teu Deus, reconheça a tua necessidade de receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Para perdão dos teus pecados. E para que você possa experimentar os princípios daqueles poderes vindouros. Que é a graça, a glória, que hoje se manifestam maravilhosamente no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Sou eu, o teu pastor, estarei presente sempre que é necessário. Mas comprometa-se a ser um homem, uma mulher que senta para aprender, para dar frutos. Não faça de igreja um retrocesso, um impedimento, um lugar contencioso, um lugar de bloqueio. Não é isso a casa de Deus. Ela é chamada casa de oração por todas as nações. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para eu vim te adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
és tão maravilhoso. Para eu vim te adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca... Antes de nós fecharmos a nossa mensagem, Joana, obrigado pelo tempo de adoração, que Deus honre o teu esforço e o teu ministério. Queria deixar-vos uma sugestão para que você siga o canal do WhatsApp. Não é o grupo do WhatsApp, mas é o canal do WhatsApp, está lá na página. É só você aderir, onde nós estaremos a fazer essas postagens de todas as informações recorrentes. Vá se preparando para a próxima campanha de evangelismo, em breve para anunciar. Prepara o teu coração, deixa a palavra de Deus mudar a tua realidade e certamente a palavra que você ouviu hoje dará fruto e muito fruto para a glória de Deus na tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. O preço dos meus